Boa noite, galera. Estamos aqui novamente a mais uma aula de Flash. Quem fala é Fernando Zotto. E começamos então mais uma pequena aulinha, mais um tutorial em autoria de DirectArt. E bom, aula passada nós trabalhamos um pouquinho com instâncias, aprendemos um pouquinho, né? Essa aula nós vamos continuar a ver alguns outros processos que podemos fazer através das instâncias, tá? Algumas outras ações e o que nós podemos fazer com os objetos através de instâncias. Bom, vamos começar a nossa aula através criando, né, então, um documento novo, tá? E ao som de uma música do filme Memórias de uma Geisha. Uma musiquinha bem gostosa para a gente poder trabalhar legal. Bom, vamos lá. O negócio é o seguinte, eu vou criar aqui então um palco, tá? 500 por 500. Opa, vamos dar uma diminuída aqui. 500 por 400. Beleza, agora já deu para ficar bacana. Bom, queria agradecer por toda a galera que mandou os e-mails e mandou os comentários aí sobre as aulas e sobre os tutoriais. Valeu mesmo, tá? Assim que a gente puder, a gente vai estar sempre atualizando, mandando mais tutoriais para vocês. E aquela mesmo esquema da aula passada, se você precisar, manda um e-mail para mim, eu mando a senha para você do site, e daí você vai poder baixar, verificar os tutoriais e tudo mais. Bom, o negócio é o seguinte, galera, nós vamos trabalhar um pouquinho hoje com movimentação de objetos através do Flash. Como assim? Bom, a gente vai criar o nosso filme e nós vamos conseguir mover os objetos do nosso filme através do nosso mouse, tá? Através do clique do nosso mouse. Como nós vamos fazer isso? É uma aula bem simples e rápida, lembrando dos conceitos da aula passada sobre instâncias, tá? Bom, a única coisa que eu vou fazer, e a primeira delas é a seguinte: eu vou clicar, tá, aqui na minha ferramenta retângulo, selecionar ela. Não, vou fazer o seguinte, vou selecionar a ferramenta oval, tá? Eu sempre faço retângulo, agora eu vou fazer oval. Vou colocar uma corzinha para ela, uma cor bonitinha eu vou colocar para ela. Aqui, ó, um verdinho cheio de efeitinho aqui. Olha só. Criei então essa ferramenta aqui, tá? Criei esse objeto, tá, na minha tela, e vou converter esse carinha aqui para botão, tá? Por quê? Porque eu tô afim e vou converter para botão. Tô brincando. Você pode usar ele tanto como move clip quanto como botão, tá? Eu quero utilizar ele como botão, então eu vou selecionar ele, pressionar o botão F8 para converter para um símbolo e será um símbolo botão, ok? Do tipo botão. Dou um ok, beleza, converti para botão. Bom, se você quiser alterar aqui alguma coisa, ó, F6 eu crio uma nova layer, né? Altero aqui uma cor se você quiser, fica a teu critério daí. O importante é a gente lembrar dos conceitos de instância. Olha aqui embaixo, instância, que a gente fez na aula passada. Bom, o negócio é o seguinte, eu quero que esse cara aqui, quando eu der um Ctrl Enter, olha só, eu vou testar meu filme, hein? Quando eu der um Ctrl Enter, eu quero clicar nele e eu quero arrastar ele pela minha área, tá, do Flash, pela área do meu filme aqui. Por quê? Porque eu quero e eu tô afim e vou fazer isso sim. Como? Da seguinte forma: primeira coisa que nós vamos fazer é instanciar esse cara aqui. Vamos aqui em instância e damos um nome a ele. Vamos chamar ele de botão, tá? Beleza. Chamamos ele de botão, instanciamos ele, quer dizer que o nosso Flash então vai reconhecê-lo como um cara chamado botão. Beleza. Agora nós vamos fazer o seguinte: colocar apenas algumas actions nele. Abrimos o nosso painel de actions, tá? E vamos colocar então essas ações. Bom, o que eu vou dizer para ele? On o que? On press. Quando eu pressionar o meu botão, tá? Faça. Lembrando, esse cara aqui, ó, as chaves significam faça. Se vocês não tiveram ainda a aula de lógica de programação, a próxima aula eu vou postar sobre lógica de programação, tanto para ActionScript, quanto para JavaScript, quanto para qualquer outra linguagem de programação. Para quê? Para a gente ir pegando as manhas, conhecendo mais sobre programação. Bom, criamos então um press, ou seja, quando eu pressionar o botão, faça o que?
Eu quero que faça alguma coisa. Eu quero que faça um start drag, tá? O que é isso? Comece a movimentar o objeto, tá? Agora tem algumas peculiaridades essa ferramenta, tá? Entenda apenas o que eu vou fazer e nas próximas aulas eu ensino algumas outras coisas. Entenda o target, look center, LT, RB. Bom, não é difícil de entender isso aí, tá? Vou explicar bem simples. Olha só, eu vou colocar entre parênteses a seguinte informação: underline root ponto botão. Fecho as minhas aspas, fecho parênteses e dou um ponto e vírgula. O que eu fiz aqui? Eu disse o seguinte: quando eu pressionar, tá? Olha só, quando eu pressionar, start drag, ou seja, comece a movimentar o objeto. Qual objeto? O objeto que está na root, ou seja, o que é a root? A root é raiz, tá? Em inglês root se chama raiz. Então quer dizer o seguinte, que ele está na raiz do Flash, que ele está aqui, ó, na cena 1, no palco principal, entendeu? E ele está assim, olha só, tá aqui o nosso botãozinho aqui, ó, tá aqui, ó, na raiz, ó. Instanciamos ele com o botão, tá aqui na raiz. Então é por isso que nós colocamos sempre, quando vamos trabalhar com objetos que estão no palco principal, o underline root. Essa informação vai dizer para o Flash que ele está no nosso palco principal, está na cena principal. Ponto botão, ou seja, ponto é a instância botão que a gente acabou de criar. Colocamos um ponto e vírgula, tá? Isso aqui é sintaxe de programação e fechamos a nossa chave, ou seja, fechamos o nosso faça. Bom, vou fazer o seguinte, eu vou dar um Ctrl Enter para testar. Olha só, ele faz aquela mudança do botão normal que eu criei. Quando eu pressionar e arrastar, ele vai seguir o meu mouse. Porém, se eu soltar o botão, olha só, soltei o botão, ele não para, tá? Por quê? Porque eu dei uma instrução para que ele movimente, mas para que quando eu pressione ele movimente, mas não dei nenhuma instrução para que quando eu solte ele pare de movimentar. O que eu vou fazer então? Olha só, vou continuar aqui a minha action. O que eu vou fazer? Criar uma instruçãozinha para que quando eu solte aquele botão ele pare. Ou seja, on release, soltar, né? E release outside, arrastar e soltar, tá? Faça o que? Stop drag. Vou fechar aqui minhas chaves. Bom, só tem um detalhe. Vocês viram que aqui eu não coloquei root ponto botão? Eu vou colocar só para vocês verem o que acontece, tá? Underline root ponto botão. Olha só, vou dar um Ctrl Enter. Ele dá um erro de sintaxe, tá aqui, ó, error. Por quê? É um erro de parâmetro, tá? Ele diz assim, ó, stop drag, ou seja, a função stop drag, ela requer apenas o número 0, ou seja, ela tem que estar zerada, ela não pode conter nenhum tipo de instrução aqui dentro. Então aqui dentro tem que ser 0. Então nós vamos corrigir isso como? Tirando a instrução aqui de dentro do meu parênteses da stop drag. Bom, quando eu fizer isso, vou fechar aqui meu painel, Ctrl Enter, olha só, cliquei, arrastei, tá? Soltei, ó, viram só? Cliquei, arrastei, soltei, ele solta mesmo. Galera, é isso aí, valeu. Uma boa noite a todos. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu fico por aqui e um grande abraço para todo mundo, beleza? Tchau, tchau.